Em uma manhã tranquila de domingo, 16 de março de 2008, policiais da Polícia Metropolitana de Londres entraram em um prédio de apartamentos na Great Portland Street. Os detetives subiram as escadas até um apartamento alugado por um estudante de 21 anos. O local parecia ter sido deixado às pressas. Uma xícara de café pela metade sobre a bancada, roupas espalhadas pelo chão. Mas logo a atenção deles se voltou para baixo. No chão, pequenas gotas de sangue formavam um rastro tênue que saía do apartamento e entrava na escada compartilhada. O rastro carmesim continuava descendo os degraus, parando em uma porta de porão trancada com um cadeado pesado. Nenhuma chave foi encontrada no andar de cima. Os policiais arrombaram a fechadura. Lá dentro estava completamente escuro, o ar denso de poeira, o chão coberto de entulho e lixo descartado. Enquanto um dos detetives vasculhava a área com sua lanterna, o feixe de luz iluminou algo fora do comum. Uma mão humana emergindo de debaixo dos escombros. Os policiais removeram cuidadosamente os destroços. Por baixo, descobriram o corpo de uma jovem. Ela estava parcialmente vestida. Apesar da poeira e dos ferimentos visíveis, sua sombra prateada ainda estava lá, resquícios da maquiagem da festa que ela planejava ir 2 noites antes. Naquele momento, a busca por uma pessoa desaparecida chegou ao fim. O que se seguiu foi o início de uma séria investigação criminal. Para entender como essa jovem foi parar sob uma pilha de entulho no porão de um estranho, precisamos voltar 48 horas. A história não começou com luzes piscando ou sirenes. Começou com um silêncio em um apartamento tranquilo em algum lugar do oeste de Londres. Tudo começou numa quinta-feira à noite que se estendeu até a manhã de sexta-feira, uma noite destinada à celebração. Os alunos da prestigiada Regent's Business School brindavam ao fim dos exames de inverno. O local escolhido foi o Maddox, uma boate privada e exclusiva situada na Mill Street, no sofisticado bairro de Mayfair, em Londres. Maddox não era apenas mais uma boate, era um símbolo de status. Para entrar, era preciso ser membro ou conhecer alguém influente. Era um mundo subterrâneo de luxo onde o champanhe corria à vontade. As mesas custavam milhares de libras e a atmosfera exalava riqueza e ostentação. Era ali que herdeiros de famílias poderosas, elites do Oriente Médio e a nata da cidade se reuniam para se divertir. Naquela noite, Martina era a alma da festa. Ela era a melhor aluna da turma, carismática, confiante, uma loira escandinava radiante que sabia se divertir, mas sempre se portava com elegância. No camarote VIP, rodeados pela música grave e pelo tilintar de taças, um rosto familiar juntou-se ao grupo, Farooq Abdolak. Ele não era um convidado qualquer. Farooq era um dos colegas de classe de Martina, filho de um empresário bilionário do Iêmen. Conhecido por seus ternos impecáveis e estilo de vida sofisticado, ele tinha a reputação de ser charmoso, porém reservado. Durante toda a noite, permaneceu próximo a Martina, oferecendo-lhe bebidas e tentando impressioná-la com gentilezas à moda antiga. Por volta das 2h30 da manhã, a festa estava chegando ao fim. Alguns convidados estavam indo para casa, enquanto outros conversavam sobre as festas que iam acontecer depois. As amigas de Martina a viram saindo com Farooq. Isso não causou nenhuma preocupação. Eles estudaram juntos, frequentavam os mesmos círculos sociais, e parecia que ele estava simplesmente oferecendo uma carona para casa ou um convite para continuar a noite em outro lugar. Ninguém viu medo ou hesitação no rosto de Martina. Ela saiu por vontade própria, sorrindo, despreocupada, desaparecendo na noite londrina ao lado do herdeiro de um império. Na madrugada de sexta-feira, 14 de março, em um pequeno apartamento londrino compartilhado por 3 amigas, apenas 2 acordaram, Nina e Ceci. O apartamento estava estranhamente silencioso.
A cama de Martina estava impecavelmente arrumada, intocada, como se ela não tivesse dormido ali. A princípio, não pareceu alarmante. Depois de uma longa noite no Maddox, ela poderia ter dormido na casa de amigos ou tomado um café da manhã tardio. O dia transcorreu sem grandes preocupações. Mas na sexta-feira à noite, as coisas começaram a ficar estranhas. O grupo tinha combinado de se encontrar novamente em um bar por volta das 22 horas, para continuar a celebração após a semana de provas finais. Martina, conhecida por sua pontualidade e senso de responsabilidade tipicamente noruegueses, não apareceu. O telefone dela permaneceu em silêncio. O que inicialmente parecia um pequeno incômodo estava rapidamente se transformando em algo muito mais sério. Nina e Ceci correram de volta para casa na esperança de encontrá-la lá. O apartamento continuava vazio, frio, silencioso e inalterado. Eles não esperaram amanhecer, nem seguiram a regra usual das 48 horas antes de registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Seus instintos lhes diziam que algo estava errado. Eles imprimiram uma foto recente de Martina em sua impressora doméstica, pegaram um marcador e foram até a delegacia de polícia mais próxima. No verso da foto, escreveram o nome da pessoa com quem Martina foi vista pela última vez, Faruk Abdelak. Também adicionaram o endereço exato dele, um prédio de apartamentos de luxo no número 222 de Great Portland Street. Entregando a foto ao policial de plantão, eles explicaram claramente: Martina saiu da boate com esse homem. Ela não tinha dinheiro para um táxi e ninguém a viu desde então. A reação do policial foi rotineira, daquelas que, como se descobriria depois, teriam consequências devastadoras. Era uma típica sexta-feira à noite no centro da cidade e a polícia se recusou a registrar um desaparecido de um adulto que estava fora há mais de um dia. O policial cansado, acostumado a lidar com multidões de universitários embriagados, presumiu que Martina ainda estivesse se divertindo em algum lugar e aconselhou que esperassem até amanhã para que ela pudesse dormir e se recuperar. Ninguém foi enviado para verificar o endereço no verso daquela fotografia. De volta ao apartamento, Nina e Ceci perceberam que ninguém viria a ajudá-las. Eles decidiram agir por conta própria. Se Martina não atendia o telefone, a única pista restante era o próprio Faruk. Abriram um laptop e foram até a página dele no Facebook, na esperança de encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse explicar para onde ele tinha ido depois de sair da boate. O que encontraram não fazia sentido. Às 4 da manhã, menos de uma hora depois de Faruk e Martina terem sido vistos saindo juntos do Maddox, uma publicação do Nuni Post apareceu em seu perfil. Dizia: Faruk Abdelak está sozinho em casa. A publicação não parecia uma atualização normal de uma rede social. Parecia mais um registro público de horário, uma declaração intencional, um alibi instantâneo. Ele estava anunciando ao mundo que estava sozinho em casa, embora apenas uma hora antes tivesse saído da boate com Martina. O momento escolhido sugeria que Faruk voltou para casa, ligou o computador quase imediatamente e fez questão de informar à internet que estava sozinho. Essa estranha inconsistência foi o estopim. Com mãos trêmulas, os dois amigos encontraram o número do pai de Martina na agenda dela e clicaram em ligar. Enquanto uma equipe de peritos forenses trabalhava no porão, os detetives concentraram sua atenção no apartamento logo acima. À primeira vista, a casa do suspeito parecia habitada. Móveis organizados, sem sinais de luta. Mas quando começaram a revistar gavetas e armários, algo parecia errado. Todos os pertences pessoais do inquilino haviam sumido. Seu passaporte, carteira, celular e a maior parte de suas roupas desapareceram. Vários ternos caros, do tipo que ele costumava usar, haviam desaparecido do armário. O apartamento não estava simplesmente vazio. Ele havia sido cuidadosamente esvaziado, quase como se tivesse sido higienizado profissionalmente. Quem morava ali não estava saindo só para comprar mantimentos. Ele havia feito as malas com cuidado, preparando-se para uma fuga. Na sala de estar, que de resto estava impecável, os policiais encontraram algo que não pertencia ao lugar. Uma blusa feminina amassada jogada no chão.
Rapidamente, a roupa foi comparada à foto que os amigos de Martina haviam deixado na delegacia. O padrão e o estilo eram idênticos. Era dela, a mesma roupa que ela usava na noite em que desapareceu. Aquele pequeno pedaço de tecido tornou-se a primeira prova física concreta, ligando a estudante desaparecida ao apartamento e ao que aconteceu lá embaixo. Para confirmar formalmente a identidade da vítima, a polícia realizou um teste rápido de DNA. Eles coletaram a escova de dentes e a escova de cabelo de Martina no apartamento que ela compartilhava com outras pessoas. O material biológico era compatível com as amostras retiradas do corpo dela. Enquanto isso, no aeroporto de Heathrow, em Londres, um voo vindo de Oslo pousou. Os pais de Martina, Odd Peder e Kristen, haviam viajado para ajudar nas buscas. Mas antes mesmo de saírem do terminal, foram recebidos por agentes da Scotland Yard. Eles foram levados diretamente para o necrotério da cidade. O processo de identificação foi breve. Odd Peder entrou em uma sala esterilizada, viu o rosto da jovem e soube imediatamente. Era a sua filha, Martine Vik Magnussen, 23 anos. Os patologistas concluíram o exame preliminar e emitiram o laudo. A causa da morte foi compressão no pescoço. Martina havia sido estrangulada. Quem era essa jovem cujo corpo foi encontrado sobre os escombros no porão de uma casa desconhecida? Para a polícia, ela agora era uma vítima em uma investigação em andamento. Mas antes daquela noite, Martine Vik Magnussen era a própria personificação do sucesso, da energia e do otimismo. Ela cresceu na ilha de Nessoya, um subúrbio tranquilo e exclusivo nos arredores de Oslo. Nascida em uma família abastada, Martine estava acostumada ao conforto e aos privilégios. Mas seus pais a criaram para não ser mimada. Ensinaram-lhe ambição e independência. Sua trajetória acadêmica foi ambiciosa, embora não isenta de desvios. Inicialmente, Martine queria ser médica e matriculou-se em uma universidade de medicina em Varsóvia, na Polônia. Mas após 7 meses, percebeu que a medicina não era sua vocação. Abandonou o curso, fez as malas e arriscou tudo, mudando-se para Londres para estudar negócios internacionais no Regent's College. Londres 2008 era o cenário perfeito para Martine. Ela dividia um apartamento com 3 amigas da Noruega e a casa delas estava sempre cheia de risos, vozes e pessoas entrando e saindo. Martine era o coração social do grupo, aquela que organizava encontros, apaziguava discussões e conectava todas. Apesar de sua vida social ativa, ela levava os estudos seriamente. Apenas um dia antes de seu desaparecimento, recebeu os resultados dos exames finais. Ela estava em primeiro lugar na turma. Martine estava no auge, cheia de planos, energia e otimismo. Mas essa abertura, seu hábito de sempre ver o melhor nas pessoas, acabaria por colocá-la em perigo quando um colega de classe quieto e reservado entrou em sua vida. Se Martine era o centro das atenções em seu grupo, o homem que mais tarde estaria ligado ao seu destino preferia permanecer nas sombras. Seu nome era Faruk Abdel Haq, um estudante de 21 anos da mesma faculdade. À primeira vista, ele parecia apenas mais um estudante internacional rico morando em Londres. Na realidade, ele era o herdeiro de um dos impérios empresariais mais poderosos do Oriente Médio. Seu pai, Shahar Abdel Haq, detinha os direitos exclusivos de engarrafamento da Coca-Cola no Iêmen e possuía uma fortuna de bilhões. Dinheiro e status, juntamente com as conexões diplomáticas de seu pai, moldaram a atitude singular de Faruk em relação à autoridade. Uma história, em particular, de sua adolescência no Egito se destacou. Certa vez, ele chegou a um treino de luta livre dirigindo, visivelmente embriagado. Quando seu treinador o confrontou sobre o comportamento perigoso, Faruk não se desculpou. Simplesmente deu de ombros e disse uma frase que resumia sua visão de mundo. Não importa, tenho imunidade diplomática. Em Londres, Abdel Haq morava em um apartamento luxuoso em Mayfair. No entanto, apesar de sua riqueza ilimitada, havia uma coisa que ele não podia comprar: a atenção da mulher que desejava. Ele conheceu Martine cerca de 8 meses antes da tragédia, e as pessoas ao redor notaram sua crescente obsessão. Ele mandava mensagens constantemente, tentando transformar a amizade em algo mais.
Martini, gentil mas firme, manteve seus limites bem claros. Ela sentiu compaixão pelo jovem reservado que se queixava do pai rigoroso e tentava ser amigável, nada mais. Então, um mês antes do crime de Barth, Farouk ultrapassou os limites. Ele tentou beijá-la. Martini se afastou imediatamente, explicando que o via apenas como um amigo. Para alguém criado acreditando que poderia ter tudo o que quisesse, aquela rejeição era algo que ele não conseguia aceitar. Exteriormente, ele agia como se tudo estivesse bem, mas por baixo da superfície, Farouk estava à espera, aguardando o momento em que pudesse virar a situação a seu favor. A cronologia das últimas horas de Martini Vik Magnussen seria posteriormente reconstruída ao minuto através de relatos de testemunhas e imagens de vigilância. Tudo começou na noite de quinta-feira, 13 de março de 2008, quando um grupo de estudantes se reuniu em um dos clubes mais exclusivos de Londres, o Maddox. Para Martini, aquela noite foi o ponto alto de um ano incrível, uma celebração de suas notas excelentes no Regent's College. Ela havia planejado cuidadosamente seu visual, uma roupa de grife elegante combinada com uma maquiagem prateada brilhante nos olhos. Nas fotos tiradas dentro da boate, ela estava radiante, sorrindo e cheia de vida. Ao lado dela, em quase todas as fotos, estava Farouk Abdel-Haq. As fotos capturaram não apenas a presença dele, mas também o tom da interação entre os dois. Em uma das imagens, Martini aparece com o braço casualmente em volta dos ombros de Farouk, um gesto amigável e descontraído que demonstrava que ela não tinha medo nem se sentia desconfortável perto dele. Para ela, ele era apenas um amigo próximo de seu círculo social. Farouk, no entanto, permaneceu por perto a noite toda, claramente determinado a manter a atenção dela voltada para ele. Por volta das 3 da manhã, a maioria do grupo decidiu ir para casa. As colegas de quarto de Martini presumiram que ela iria embora com elas, mas ela não estava pronta para o fim da noite. Ainda animada, queria continuar comemorando. Farouk sugeriu que fossem para a casa dele, a poucos minutos dali, na Great Portland Street. Parecia razoável, seguro e conveniente. Martini acompanhou as amigas até o ponto de táxi, deu um abraço de despedida nelas e voltou para encontrar Farouk do lado de fora da boate. Cerca de 20 minutos depois, as câmeras de segurança registraram os dois saindo juntos da casa de Maddox. Eles caminhavam de braços dados em direção ao carro dele. Martini parecia relaxada e confiante, sem demonstrar qualquer sinal de angústia ou hesitação. Ela entrou voluntariamente no carro com alguém em quem confiava. Essa foi a última vez que qualquer pessoa além do responsável por sua morte a viu viva. Através de análises forenses e trabalho minucioso no local, os investigadores conseguiram reconstruir os momentos finais e horríveis da vida de Martini. O que começou como uma tranquila continuação da noite dentro de um apartamento de luxo, rapidamente se transformou em algo sombrio e violento. Uma discussão começou assim que eles ficaram sozinhos. De acordo com a investigação, o motivo do crime foi pessoal e íntimo. Farouk ultrapassou os limites e, quando Martini resistiu, ele respondeu com agressão. As evidências mostraram que o ataque começou antes de sua morte. Martini foi encontrada parcialmente despida, sem calças jeans e roupas íntimas, mas era evidente que ela lutou com todas as suas forças. Seu corpo apresentava múltiplos ferimentos, hematomas e escoriações nos braços, rosto e torso, condizentes com uma luta violenta. Martini lutou desesperadamente, arranhando e tentando se escapar, enquanto Farouk a subjugava com força bruta. O sangue encontrado na cena do crime era proveniente desses momentos, da luta que se desenrolou enquanto ela tentava se defender. O ato final do ataque foi a asfixia mecânica. Quando Farouk percebeu que não conseguia controlá-la, ou talvez entrou em pânico com a ideia de ser descoberto, ele tomou a decisão de silenciá-la. Ele colocou as mãos em volta do seu pescoço e pressionou. Marcas nítidas e profundas em sua pele revelaram mais tarde a força com que ele a apertou. Ele aplicou pressão por tempo suficiente para cortar seu suprimento de ar, até que suas tentativas de respirar cessaram e seu coração finalmente parou de bater. O apartamento mergulhou em completo silêncio, mas para Farouk, a noite estava longe de terminar. Após tirar uma vida, ele começou a encobrir seus rastros com uma frieza arrepiante.
Ele ergueu o corpo sem vida de Martine. Embora a causa da morte tenha sido o estrangulamento, os ferimentos que ela sofreu durante a luta ainda sangravam. Farouk a carregou fora do apartamento e para a escadaria, uma decisão que mais tarde se tornaria seu maior erro. O sangue dos ferimentos de Martine pingava nos degraus, deixando um rastro visível que traçava seu caminho para baixo na escuridão do prédio. Cada gota marcava seu movimento, testemunhas silenciosas que o guiavam da porta de seu apartamento até o porão. Ele arrastou o corpo dela até o porão e se trancou lá dentro. O espaço era frio, desorganizado e inacabado. Num canto, ele começou a cobri-la com peças de concreto quebrado, pedras e restos de entulho de construção. Empilhou os entulhos até que seu corpo estivesse completamente escondido sob uma camada cinza e de cimento. Assim que teve certeza de que ela estava escondida, Farouk trancou a porta do porão com um cadeado pesado e voltou para o andar de cima. Lá, provavelmente, tentou limpar as manchas de sangue no chão, mas na pressa não percebeu o rastro na escada. Então, sentou-se ao computador. Exatamente 4 da manhã, ele publicou aquela atualização agora infame. Farouk Abdel-Haq está sozinho em casa. Foi uma tentativa calculada de criar um alívio, uma ação fria e deliberada, realizada momentos após ele ter atacado e estrangulado Martine. Depois disso, Farouk começou a arrumar as malas às pressas. Ele sabia que, uma vez encontrado o corpo, o tempo se esgotaria. Se quisesse escapar, ele precisava agir imediatamente. Enquanto o corpo de Martine lagia soterrado sobre os escombros naquele porão, o seu assassino já estava contando os minutos. Ao contrário da investigação policial, que estagnou nas primeiras horas, Farouk Abdel-Haq agiu com precisão e rapidez. A cronologia da sua fuga se desenrolou quase em paralelo com as tentativas desesperadas dos amigos de Martine de contatá-la por telefone. Nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, 14 de março de 2008, os registros telefônicos mostraram um pico de atividade no número de Farouk. Ele fez uma série de ligações para sua família no Egito. Então, às 5 da manhã, apenas uma hora depois de publicar no Facebook que estava sozinho em casa, Farouk apareceu na porta de um amigo em Londres. Mais tarde, esse amigo contou aos investigadores que Farouk parecia agitado e inquieto. Eles ficaram juntos por um curto período, fumaram uma pequena quantidade de uma substância ilícita e depois Farouk foi embora, sem passar a noite. Às 9h30 da manhã de sexta-feira, enquanto as colegas de quarto de Martine estavam acordando e se preocupando com ela, Farouk Abdel-Haq fez uma última ligação. Ele disse a um conhecido que estava deixando o Reino Unido imediatamente devido a problemas familiares. Essa foi a última comunicação que ele fez enquanto ainda estava em solo britânico. Menos de 12 horas depois de sair de Maddox, o suspeito chegou ao aeroporto de Heathrow. Ele embarcou em um voo comercial com destino ao Cairo. Em uma cruel ironia, naquele exato momento, seu pai, o bilionário Shahar Abdel-Haq, estava em uma viagem de negócios na Noruega, país natal da jovem que seu filho acabava de matar. Após receber notícias de Farouk, Shahar cancelou abruptamente suas reuniões e voou direto para o Egito. Pai e filho se encontraram no Cairo, e a partir desse momento, toda a engrenagem da riqueza e da influência entrou em ação. Eles não ficaram muito tempo no Egito. Usando o jato privado da família, eles voaram para Sanaa, a capital do Iêmen. Quando os policiais da Scotland Yard arrombaram a porta do porão na Great Portland Street naquela manhã de domingo, o suspeito já estava a milhares de quilômetros de distância, seguro do outro lado da fronteira, em um país cuja Constituição proíbe a extradição de seus próprios cidadãos. Quando o jato particular pousou na pista em Sanaa, a investigação do assassinato chegou a um impasse legal. As autoridades britânicas emitiram rapidamente um mandado de prisão internacional contra Farouk Abdel-Haq. Seu nome foi adicionado à lista vermelha da Interpol, o que significa que qualquer tentativa de viajar para fora do Iêmen poderia resultar em prisão imediata. Mas dentro do Iêmen, Farouk era intocável. O Reino Unido e o Iêmen não tinham tratado de extradição. Aliás, a Constituição do Iêmen proíbe explicitamente a extradição de seus cidadãos para jurisdições estrangeiras. Shahar Abdel-Haq compreendeu que este era o escudo do seu filho
e reforçou-o com a sua imensa riqueza. Ele contratou uma equipe de advogados caríssimos cuja função era atrasar, desviar a atenção e proteger. Conforme a pressão dos governos europeus aumentava, Shahar finalmente concordou em se encontrar com o ex-primeiro-ministro norueguês, que é o Magne Bondevik. Durante a conversa, testemunhas relataram que o bilionário desabou em lágrimas. Ele falou sobre o estresse insuportável que a situação causou à sua família, prometendo cooperar com os investigadores. Mas essas promessas nunca se concretizaram. Cada vez que as negociações se aproximavam de medidas concretas ou de possíveis datas de extradição, elas fracassavam. Quando a diplomacia falhou, a família Abdul-Haq mudou de tática. Representantes do bilionário entraram em contato diretamente com os pais de Martini, Odd Peter Magnussen e Kristen Magnussen, oferecendo um acordo financeiro. A proposta envolvia uma quantia substancial, o chamado dinheiro de sangue, em troca da retirada das queixas legais e do encerramento do caso. Para Shahar, isso não era nada incomum. Anos antes, ele havia aceitado um acordo financeiro semelhante após a morte de sua sobrinha. Mas os pais de Martini rejeitaram a oferta de imediato. Eles não queriam os milhões de Shahar, queriam justiça, um julgamento, responsabilização. E com isso, todas as negociações chegaram a um impasse. Enquanto os investigadores britânicos procuravam brechas legais, a muralha de proteção que cercava o fugitivo começou a ruir sob o peso do tempo e das circunstâncias. O Iêmen, outrora fortaleza de Farouk Abdul-Haq, mergulhava no caos. Em 2011, uma onda de protestos varreu o país, forçando a demissão do presidente, um aliado fundamental da família Abdul-Haq. Apenas 3 anos depois, essa agitação política se transformou em uma guerra civil em grande escala. A capital, Sanaá, onde se acreditava que o suspeito estivesse escondido, tornou-se alvo de ataques aéreos rotineiros. A infraestrutura do país entrou em colapso, as redes elétricas falharam, hospitais foram destruídos e os alimentos se tornaram escassos. A maioria das famílias ricas, incluindo muitos parentes e conhecidos de Farouk, fugiu do país, para a Europa ou os Estados Unidos. Mas para Farouk, essa rota de fuga estava fechada. O alerta vermelho da Interpol tornou as fronteiras intransponíveis. Ele não podia fugir da guerra. Estava preso em uma cidade devastada, confinado à mansão da família, uma propriedade luxuosa que se tornara sua prisão particular. Seu isolamento tornou-se completo no final de 2020. Shahar Abdul-Haq, seu pai, a única pessoa que havia garantido a segurança e a estabilidade financeira de Farouk, faleceu após uma luta contra o câncer. Segundo pessoas próximas a ele, em seus últimos dias, Shahar tirou uma fotografia de Farouk de sua carteira e disse que seu filho havia sido o maior fardo de sua vida. Após a morte do patriarca, o equilíbrio de poder dentro da família mudou. Os familiares iniciaram uma disputa acirrada por uma herança bilionária. E, nessa nova realidade, Farouk deixou de ser o filho querido a ser protegido a todo custo e se tornou um fardo. Preso em uma cidade devastada por guerra, sem aliados, a vida de Farouk se transformou em um exílio silencioso. Cercado por pessoas que agora viam sua extradição como uma possível moeda de troca na disputa financeira da família, sua vida, antes protegida, começou a desmoronar. Anos de silêncio se passaram. Então, inesperadamente, a descoberta não veio da Scotland Yard, mas sim de uma jornalista. Nawal Al-Magafi, repórter da BBC Arabic, revelou um detalhe surpreendente que parecia quase absurdo para um homem que se escondia das autoridades internacionais. Apesar de anos de paranoia e isolamento, Farouk Abdul-Haq ainda estava ativo no Snapchat. Por meio de seus contatos no Iêmen, Nawal obteve o número de telefone atual dele. Ao pesquisá-lo, um perfil apareceu. A foto do perfil mostrava um homem careca com uma barba espessa, correspondendo à aparência conhecida de Farouk na época. Curiosa, ela enviou um pedido de amizade.
Isolado e carente de contato humano, Farouk aceitou quase que instantaneamente. Uma conversa começou entre eles, que duraria vários meses. Farouk Abdulhak, apresentando-se como um negociador de criptomoedas, começou lentamente a baixar a guarda. Com o tempo, confidenciou a seu novo conhecido online que cometera um erro na juventude, um erro que o impediu de retornar ao Reino Unido. Eventualmente, a jornalista Nawal El-Magafi conseguiu direcionar a conversa para esse erro e, num raro momento de sinceridade, o fugitivo apresentou sua versão dos fatos ocorridos em 2008. Ele alegou que a morte de Martini foi um acidente durante um encontro íntimo. Mas essa declaração desmoronou mesmo sob uma análise superficial. O suposto acidente contradizia as evidências apresentadas, as 43 lesões encontradas no corpo de Martini e os claros sinais de estrangulamento manual. Sua confissão, disfarçada de tentativa de minimizar o ocorrido, foi a primeira ligação direta entre Farouk Abdulhak e o assassinato já registrado. Então, em março de 2022, 14 anos após o corpo de Martini Vik Magnussen ter sido descoberto naquele porão em Londres, a investigação, que estava parada há muito tempo, de repente deu uma guinada. Detetives da Scotland Yard realizaram uma operação em uma área residencial de Londres, prendendo uma mulher de cerca de 60 anos sob suspeita de cumplicidade com um criminoso. Embora a polícia não tenha divulgado seu nome publicamente, tudo indicava que se tratava de alguém muito próximo da família Abdulhak. A prisão foi acompanhada de uma busca minuciosa. Os investigadores vasculharam o apartamento centímetro por centímetro, removendo tábuas do piso, abrindo painéis de parede e examinando cada possível esconderijo. Procuravam provas que pudessem comprovar a fuga de Farouk, e anos de ocultação foram financiados por dinheiro transferido secretamente do Reino Unido por membros da família Magnussen que viajaram a Londres para se encontrar com os investigadores. Acredita-se que a mulher detida seja a mãe de Farouk, alguém cuja lealdade ao filho se sobrepôs à sua lealdade à lei. Hoje, Farouk Abdulhak tem mais de 35 anos. O menino de ouro que um dia sonhou com o poder tornou-se um recluso idoso, preso em uma zona de guerra. Ele está vivo, mas privado do futuro que roubou de sua vítima. O caso de Martini Vik Magnussen não prescreveu. O mandado de prisão permanece ativo e continuará ativo até que o suspeito seja detido. Os pais de Martini, por meio da Fundação Justiça para Martini, continuam sua campanha, lembrando diplomatas e autoridades judiciais que a justiça não pode ser anulada por questões geográficas ou financeiras. Esta investigação só terminará em um tribunal de Londres. Agradecemos por assistir e lembramos que seria ótimo se você apoiasse o vídeo curtindo e se inscrevendo no canal.